Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: devemos escolher de que lado queremos viver, entre as pessoas da luz ou das sombras. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nessa vida, nós construímos amizades, relacionamentos. Então é baseado nisso que as nossas primeiras escolhas, elas começam a acontecer. De acordo com a busca de cada pessoa, uma nova oportunidade aparece perto de nós. Então se você parar para pensar, poxa, por que eu criei o hábito de fumar? Porque em algum momento um amigo te ofereceu um cigarro, ou dentro da tua casa você observava o seu pai e a sua mãe fumando. E cada oportunidade que aparece dentro da nossa vida foi alguém perto de nós que nos ofereceu. E nem sempre nós sabemos entender as consequências disso. O primeiro copo de cerveja entre uma pessoa que vai se tornar alcoólatra e uma pessoa que de repente nem gostou do gosto, é o mesmo. A gente não consegue determinar como as coisas vão se discorrer dentro da nossa vida. Mas quando nós aprendemos que alguma coisa pode aliviar a dor, nós vamos continuar recorrendo àquilo. E que dor é essa? Que sentido é esse? Que amargura é essa? Que frustração é essa? Que história é essa? Que todos contam repetidamente. Foi a vez que o amor machucou, que o amor rejeitou, que você foi afastado, que você foi apartado. Nós nascemos para ser amados. E quando nós não conhecemos ao Senhor e não sabemos que Deus é o amor, nós continuamos buscando as pessoas como se esse sentimento de vazio e solidão e essa tristeza, ela fosse passar na companhia de alguém. Esse sentimento só passa na companhia de Deus, nas pessoas que estão tomadas pelo Espírito Santo. Sem Jesus, essa vida ela é insuportável, ela é somente escuridão. Essa vida ela é feita de trevas e de decepção. Não acha que você não foi escolhido porque você não tinha o corpo certo, ou a classe social certa, ou isso certo, ou aquilo certo. Porque sempre que você justifica o seu pecado nas coisas do mundo, é como se você não precisasse de um Salvador para te ensinar o caminho certo. É como se a luz de Cristo de nada servisse. E nós precisamos começar a tomar partido. Quando eu comecei a me converter, eu vivia no meio da escuridão. Os meus amigos, eles eram a escuridão. Eu era a escuridão. Eu não acreditava em Deus. Então tudo que eu buscava e tudo que eu e os meus amigos buscavam era a escuridão. A nossa forma de se divertir era na escuridão. A nossa forma de se gabar era pela escuridão. E não adianta. O mundo acha isso bonito, acha isso virtuoso. E aí eles começam a fazer quantitativos. Ah, eu tomo um uísque 21 anos, eu bebo uma vodka que vem não sei da onde. Essa maconha aqui é manga rosa, essa é do Bob Marley. E a gente quer criar um quantitativo da doença. Será que existe remédio melhor ou é melhor não ter doença nenhuma? Então quando nós nos aproximamos de Deus, todas essas dores emocionais, elas somem. Só que se nós temos companhia que nos levam à escuridão e nós temos o costume de olhar e falar, poxa, eu conheço esse cara a vida inteira. Só que é esse cara que te faz te arrepender, te sentir sujo, que te leva pro buraco. Se ele não quer saber de Jesus, ele não vai acabar no mesmo lugar que você. E eu tive que tomar uma decisão. Ficar sozinho com Deus ou continuar na companhia de todo mundo e me perdendo em um caminho aonde a solução ia ser tirar a própria vida, porque era insuportável esse caminho.
Era sempre a mesma esperança que se eu tivesse família, se isso, se aquilo. Então a gente começa a criar utopias, coisas que não existem para justificar a escuridão que existe dentro de nós, sem reconhecer que é a própria ausência de Deus que causava isso. Então não adianta nada você ter tido uma criação evangélica ou você sido criada por pessoas, entre aspas, do bem, porque se teve bondade é porque tinha Jesus, se não tem Jesus não tem bondade. Se sendo que nós vamos passar e essas pessoas elas vão ficar pelo tempo, e aí você está sozinho para envergonhar ninguém, porque antes você não fazia porque tinha medo de envergonhar. Então tem pessoas que são pilares de sustentação de moralidade. E quando essas pessoas morrem, a nossa humanidade ela é desligada. É como se eu já não tivesse mais motivo, eu não tivesse lastro em nada. Aqui que está o problema, você ancorou no lugar errado. Quando a gente fala sobre temor a Deus, é você colocar essa âncora de moralidade no Senhor, no coração de Deus, nos pensamentos de Deus. É você pensar como Jesus fosse alguém, e não como se fosse algo inalcançável. E Ele é alguém, e Ele está no meio de nós. O Senhor, Ele nos ama. O Senhor está comigo aqui nesse instante e está com você agora, nesse instante. Sinta a paz e o amor de Deus. Nesse instante já não faz mais sentido, bebê, é por isso que nós fazemos planos na presença de Deus, mas nós queremos realizar esses planos fora dele, e sem Deus nós não vencemos essa batalha espiritual. Por quê? Porque as armas são espirituais. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 15, versículo 33, 34, 46, 47 e 58, a palavra do Senhor, ela diz assim: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo homem veio do céu. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho traz sempre proveito. Então Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, ele está dizendo sobre as companhias, sobre os nossos amigos, sobre a corrupção. Da mesma forma que quando eu costumo realizar, de alguma forma, aquilo que Deus coloca dentro do meu coração, encontrando pessoas que estão procurando um caminho, uma direção, não pessoas que eu acho que elas precisam de ajuda, porque não funciona assim. As pessoas elas precisam aceitar Jesus para que Jesus possa continuar seguindo com ela. Adorar o Senhor não é uma imposição e nem uma obrigação, mas é algo que nós aceitamos porque a nossa vida sem Ele não tem sentido. Então, eu me aproximo dessas pessoas e através da palavra, através do exemplo, da transformação e da conversão, isso quer dizer que eu estou apresentando alguém perfeito para eles? A minha vida não. Mas às vezes que eu fiz o que Deus mandou que eu fizesse, sim, isso sim é exemplo. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós nos descontrolamos, todos nós temos brechas e gatilhos que precisamos curar, e é através do arrependimento que nós conseguimos fazer isso, e da palavra de Deus e da presença do Senhor e do seu Espírito. Mas uma coisa é fato: se eu não tomar uma decisão de me afastar daquelas pessoas ao que eu sentava na mesa do bar, afastar daqueles amigos que infelizmente acabam me dando dinheiro para mim ficar usando droga de madrugada, invernado, me afastar das pessoas que me levam para o puteiro, me levam para a destruição, daquelas amigas fofoqueiras, daquelas tia que só sabe ficar perguntando quando vai casar, porque quer tirar o vestido velho do guarda-roupa para ir em algum lugar, porque o marido não leva em lugar nenhum e não suporta viver ao lado dela. São essas pessoas que não conseguem enxergar a si mesmas e a decadência que vivem, que o demônio adora usar para ficar perguntando: não vai ter filho?
Não vai casar? Não vai não sei na onde? Ah, porque no meu tempo não sei o quê. Se nós não vigiamos as coisas que nós dizemos, se eu sou sádico o suficiente para dizer coisas que desagradam as pessoas, se eu tiver que falar de alguma coisa para alguém, eu prefiro falar de Jesus, que não dá errado. Se eu tiver que falar sobre a vida de outra pessoa, eu falo sobre a minha própria vida. Eu tenho um testemunho, eu conheço os sentimentos, eu conheço o que é a obediência. Então a palavra começa dizendo claramente isso: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Então, ano passado, você podia ter sido alguém bacana enquanto teu pai, tua mãe estivesse vivo, teu avô, a tua avó, alguém que estudava, que se dedicava. E aí você simplesmente parou de observar o que eles te ensinavam e começou a fazer o que você queria. E essas más companhias estragaram os bons costumes. Porque para eles não tem problema. Se você entrar dentro de um puteiro e aquelas pessoas disserem, olha, eu faço programa, para quem trabalha lá não tem o menor problema nenhum, porque todo mundo faz lá, não tem moralidade dentro daquele lugar. Mas se você for num lugar, numa casa, pro filho de alguém, eu vou falar, olha, pai, essa é minha namorada, ela é uma prostituta, ela trabalha no puteiro lá, mas ela ganha dinheiro, tá ok? Aí passa a ser diferente. Então, se você não prestar atenção de quem te incentiva, talvez você não esteja enxergando. E tem pessoas que elas já aceitaram a própria ruína e a própria morte, já nem tem mais força para lutar e nem nada. Já destruíram a família, destruíram os recursos, destruíram tudo. Elas estão aqui só esperando a vida acabar, porque nem esperança elas têm. Quem não espera em Deus, espera na morte. Então esses bons costumes, eles foram estragados. Nós olhamos Salomão com toda a sabedoria, quando se afastou de Deus, se afastou de seu pai, que sempre foi uma pessoa referência na Bíblia, como homem segundo o coração de Deus. Os bons costumes dele se corromperam. Então não adianta nada você orar para Deus te dar alguém, e quando essa pessoa chega, você se corrompe, esquecendo de Deus e se cegando dentro do amor e da conversa das tiaradas. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Então eu vou ter que recomeçar. O recomeço na nossa vida, ele é diário. Todos os dias um novo dia começa e no final um dia termina e recomeça e recomeça e recomeça. E nós precisamos começar de novo a viver uma vida séria e direita. E para essa vida ser séria e direita, eu tenho que parar de ser criança, parar de me vitimizar, parar de generalizar, parar de querer discutir, de gritar, de berrar, parar de achar que eu sei. É mais fácil eu converter uma pessoa que admite a escuridão dentro de si do que um crente que acha que conhece a Deus, sendo que nunca leu a palavra de Deus e nem a Bíblia. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. E como eu sei disso? Porque elas negam a Deus no comportamento, negam a Deus na religiosidade que elas praticam, porque elas praticam o que é contrário à palavra de Deus. Isso seria uma vergonha, mas tem gente que acha que é orgulhoso. Ah, mas não é assim. É muito mais fácil jogar eu como errado do que olhar para a própria vida e falar, realmente, as más companhias estragaram os bons costumes. Porque a primeira Bíblia que todo mundo lê é a minha vida. E a primeira pregação que precisa ser transformada é a minha vida. Então, se a minha vida não serve para mostrar mudança, tem alguma coisa errada naquilo que eu tenho pregado ou do que eu tenho acreditado que seja a Deus. E olha que ele continua dizendo: não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois vem o espiritual. Então todos nós nascemos na carne, e se nós não fizermos nada, nós vamos morrer na carne. Se você acha que porque você frequenta a igreja desde criança, isso, aquilo, você inverteu a ordem. Você acha que você já começou no espiritual, mas você começou no carnal. Por isso que tem pessoas que se desviam, que dizem, a minha família é assim, mas eu me desviei. Porque já começou no lugar errado. Nós começamos na carne, nós precisamos reconhecer que o pecado está dentro de nós. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo homem veio do céu.
Então o primeiro homem que nós vivemos, a nossa vida toda, é do pó. É no pó, nós somos o pó, nós somos a escória. É assim que nós nos sentimos, um lixo. E é assim que nós somos. Então quando nós bebemos, quando nós fumamos, quando nós tentamos tirar esse sentimento de dentro de nós, é que nós não queremos reconhecer o pó. O pó, né, meu amigo? O pó. A pedra. Então todo homem vai vir do pó, toda mulher vai vir do pó. E aqui vem a pergunta: você é pó ou você é espiritual? Você está se relacionando com pó ou com espiritual? Se você se relacionar com pó, ele vai corromper os bons costumes, infelizmente. Porque se vocês acreditassem em Deus, vocês não andariam com o pó. Porque é impossível você, depois de conhecer o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, o Espírito Santo, a felicidade, a alegria, a esperança, a perseverança, a fidelidade, o autocontrole e todos os frutos que o Espírito Santo dá, você dizer: não, eu não quero mais ser espírito, eu quero ser pó. Quem escolhe isso é porque nunca foi espírito. Então nós vamos começar vivendo pelo pó. Nós vamos começar vivendo pelo pó. E nós vamos nos converter ao Espírito Santo. Existe uma conversão, existe uma mudança. Se você ainda continua tendo o comportamento das más companhias, se você não tem trazido as pessoas para perto do Senhor, se você não ajuda no trabalho do Senhor, mas precisa da ajuda das pessoas que trabalham para o Senhor. O nosso papel aqui não é criar dependência, mas é criar liberdade. Quando nós ensinamos as pessoas a lerem a Bíblia, ler a palavra de Deus, é para que elas sejam independentes, para que elas saiam do pó e se tornem seres espirituais. Nessa vida, ninguém vai levar nada. Cada um dura o tempo que tiver que durar. Nós não estamos aqui buscando a cura do corpo, mas a salvação da alma, que é muito mais importante, porque eu não trocaria a minha eternidade por qualquer cura desse mundo, porque eu prefiro viver ao lado de Deus por todo sempre, que é aqui no meio dos homens, no meio do sofrimento e dos prazeres e das vaidades e das frustrações. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o nosso esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Então, quando nós deixamos de ser o pó e nos tornamos homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Deus Altíssimo, não porque nós temos cargos na igreja, porque quem serve o Espírito Santo não se coloca ao jugo dos homens. Ele vai ser uma alma livre, como Jesus foi. Aonde o Espírito mandar, a gente vai, a quem pedir para falar, a gente fala e a gente faz aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, porque isso é o que Deus pede para que nós façamos. Essa é a vontade de Deus. Então, nós devemos continuar fortes e firmes. E por que nós estamos fortes e firmes? Porque nós estamos trabalhando para o Senhor, porque nós estamos ocupados no trabalho do Senhor, porque nós gastamos o nosso tempo na obra de Deus, ajudando outras pessoas a encontrarem a luz do Senhor, entregando mensagens do Senhor, dizendo: olha, meu amigo, minha amiga, é por aqui, vem aqui que eu já tive no meio dessa escuridão e eu sei o caminho que te tira dela. Eu vou te ensinar como caminhar, mas vai caber todos os dias a você buscar a palavra para se alimentar, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então todo o esforço que nós fazemos todos os dias, ele não fica sem proveito, porque isso está criando uma glória para nós que é muito maior que todo sofrimento, que tudo aquilo que nós passamos. E isso realiza o nosso coração, porque nós podemos servir ao Senhor da forma que Ele nos ensina, criando uma propriedade que nós não temos, que é ser sal e ser luz nesse mundo. Se a gente vai lá em Mateus 5, versículo 13, 14 e 16, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam.
Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim, também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. De quem é essas palavras? De Jesus. E o que Jesus está nos dizendo? Vocês são o sal para a humanidade. Então nós somos o sal para a humanidade. Todos nós? Não. Aqueles que deixaram de ser pó para se tornar espírito. Aqueles que estão unidos com Jesus Cristo. Aqueles que dizem, como o devocional de ontem, que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então é assim que eu me torno sal. Só que, e se eu deixar de ser sal? E se eu esquecer o Senhor? E se eu encontrar os meus interesses só e depois buscar? Ah, porque eu queria casar, eu fui atrás do Santo Antônio, o Santo Antônio me colocou um varão lindo. Nossa, que cara lindo, de família boa, educado. Nossa, bacana, hein? Menino porreta, porreta. Ah, não preciso mais de Deus, porque eu já consegui o que eu queria. Agora eu vou cuidar do meu corpo, da minha vida, da minha educação e de tudo mais, porque eu já estou velha. Vou pegar os meus animais, vou fazer a minha loucura e estamos aqui junto. E eu largo da mão de Deus. Sabe o que acontece? Mas se o sal perde o gosto, como que o sal perde o gosto? Longe de Deus. Quem é o gosto? É o próprio Deus. Quem faz com que eu tenha comportamentos divinos? É o próprio Deus. Então eu fui buscar os meus interesses. E o que vai acontecer? Se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Ah, entendi. Então eu tinha valor porque Deus estava comigo. E aí eu deixei Deus para viver os meus sonhos e a minha própria escuridão, deixei de ser sal. Então eu perdi a minha essência, eu perdi os meus bons costumes, eu perdi todas as coisas, porque eu rejeitei ao Cristo crucificado, eu rejeitei ao Senhor. Porque não adianta você falar para mim, nunca deixei de acreditar. Se você nega Cristo nas tuas palavras, é o que Paulo disse lá em cima. Você nunca conheceu a Deus, você nunca acreditou em Deus. Porque quem conhece, quem acredita, não abandona os outros. E aí sabe o que acontece? Você deixou de ser sal para se relacionar e para buscar o amor nas pessoas. Sabe o que as pessoas fizeram com você? É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Não é isso que aconteceu na tua vida, nos teus relacionamentos? Foi rejeitado, foi pisado, foi esquecido. Eu não merecia ouvir as coisas que eu ouvi. A palavra está aqui falando. Você não tem valor, você serve para ser pisado mesmo. Você serve para as pessoas passarem em cima de você. Porque se você tivesse cheia do Senhor, do próprio Senhor, não deixaria que isso acontecesse. Porque esse é o tratamento do diabo. É o pó relacionando com o pó. E querendo ter virtudes de Deus. Eu quero ter luz. Eu quero amor. Eu quero. Só de boa vontade. Não adianta. Não existe tempo que resista a um amor sem Deus. Vocês são a luz para o mundo. Então olha que eu sou sal para a humanidade e luz para o mundo. Para as pessoas, eu sou aquele que vem trazer um novo sabor para a vida. Mas o meu comportamento no mundo é luz. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se pode esconder um cristão numa festa. Se eu estou numa festa, dá 9 horas, eu vou embora e a pessoa fica louca. Seja num casamento. Eu como a entrada e capo o gato. Não fico lá. Então não tem como esconder o meu comportamento do mundo, as coisas que eu faço, o horário que eu acordo, a forma que eu falo. Não tem como eu deixar de envergonhar as pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo tentam me censurar, porque todo lugar que eu falo eu prego a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo, porque eu prefiro obedecer a Deus que agradar as pessoas. Mas já vai começar a falar de novo? Vou, só que não vai ser na minha conta que essa alma vai ser colocada, porque eu anunciei a mensagem independente de onde eu estava.
Então, para mim, toda oportunidade de encontrar alguém, seja onde for, é uma oportunidade de levar o Senhor, porque aonde eu estou, o culto está, aonde eu estou, o louvor está, aonde eu estou, a palavra está, o Jesus está, aonde eu estou, eu sou luz. E eu não escondo a cidade que está dentro de mim, eu não escondo Deus que está dentro do meu coração. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai do céu o Pai que está no céu, por causa da nossa vida, por causa da vida que nós aceitamos de Jesus Cristo. E esse é o evangelho que precisa ser pregado. É aquele que as pessoas enxergam na nossa vida que existe alguma coisa diferente, que elas nos procuram para dizer: olha, como que você virou a chave? Como que você deixou de fazer isso? Como que você conseguiu suportar? Tem coisas que nós vivemos nessa vida que elas são muito tristes. É muito triste, mas é muito triste. O velório de uma pessoa que você ama, a morte de um animal que você tem como alguém da família, você ter que enterrar esse bichinho que todo dia estava ali do seu lado, você ter que olhar aquele lugar vazio, a mesa, você olhar as roupas daquela pessoa, sabe? Você ter que passar num quarto e ver que ninguém mais está ali naquele lugar. Quando o amor humano ele se desfaz, que duas pessoas têm que se separar, o retirar as coisas da casa, arrumar as malas e fazer. Você olhando uma parte da tua vida e a outra, e olhando o futuro e o tempo e tudo aquilo, e às vezes é assustador, porque você sabe que as coisas elas vão mudar. E nós temos o costume de tentar adivinhar e imaginar como as coisas vão ser, e o que nós vamos perder, isso, aquilo. Só que eu tenho que confiar em alguém maior que eu sei que me ama, que eu sei que me guia, que eu sei que Ele é luz. E a minha luz precisa continuar guiando, porque eu vou encontrar diversas pessoas passando por essas mesmas situações. Só que eu tenho algo dentro de mim, eu tenho sal, eu tenho gosto. E eu não posso ser como eles. Senão cada vez que alguém me contar a mesma história que me machuca, eu vou acabar me machucando. E isso seria uma tortura. Então o meu testemunho ele passa por superação, porque eu sei que nós estamos nos preparando para viver a eternidade, e na eternidade todos nós vamos estar juntos. Seja lá o que for que aconteça nessa vida, quem morrer crendo no Senhor vai ressuscitar crendo nele. E essa é a minha esperança, que a eternidade todos nós estaremos juntos. Então seja lá o que acontecer nessa vida, na eternidade estaremos todos juntos. Então, todo trabalho que nós fazemos para Deus tem proveito. As más companhias, se você não se afastar dela, você vai se afastar de Deus. Aí você escolhe perto de quem você quer viver. Eu tive que tomar uma decisão para depois eu poder voltar e ajudar essas pessoas. Graças a Deus, porque o testemunho de conversão foi o suficiente para que essas pessoas pudessem perguntar: como você conseguiu sair disso? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você escolha pelo lado certo, viver perto das pessoas da luz. E pessoas da luz não são pessoas da igreja, são pessoas convertidas ao Senhor, porque a igreja é lugar de conversão também. Existem diversas pessoas em estágios diferentes de conversão, só que infelizmente é muito pouco a palavra que é apresentada, é muito pouco a frequência. Mas eu tenho certeza, se você começar a ler a palavra de Deus na sua casa, ouvir os devocionais, se precisar de ajuda, pode mandar uma mensagem nesse número que tem aí, pedindo um direcionamento, alguma coisa. Só vou falar uma coisa: se pedir dinheiro, nós não ajudamos com dinheiro, nós ajudamos com a palavra, porque tem bastante gente já para ajudar com dinheiro. Até o diabo pode te dar dinheiro, mas a palavra de Deus genuína, somente os servos do Senhor. Porque a dificuldade que você passa é porque um dia você quis viver a escuridão buscando seus próprios sonhos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.